Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre TI iniciado na aula passada. Se você não viu a aula passada sobre camada OSI, corre lá, dá uma olhada no vídeo e depois volta aqui. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre TI, começando pela camada OSI, que foi abordada na aula passada. A aula de hoje nós vamos ver o que é Hub, Switch e Router. Na aula que vem vamos falar sobre IPv4, o endereçamento, depois vamos falar sobre IPv6 e depois vamos abordar outros temas relacionados à TI, como protocolos de roteamento e etc. Então, para você pegar desde o começo essa série, corre lá na primeira aula, dá uma olhada, depois volta aqui. Então vamos iniciar aqui. O que é Hub, Switch e Router? Bom, começando pelo Hub, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos dois computadores, pode ser na sua casa, e você quer conectar os dois. Como que você faz essa conexão? Você vai lá na lojinha, se for um computador mais antigo, não tem placa de rede, você vai lá na lojinha de eletrônica, compra uma plaquinha de rede, melhor duas, uma para cada computador. E você instala aqui no seu gabinetezinho a placa de rede. Beleza. Pegou a placa de rede, pega um cabinho UTP categoria 5, e faz a conexão entre eles, com o conectorzinho de rede que é o RJ45. E aí você conecta as duas placas de rede e os dois poderão trocar informações tranquilamente. Beleza, isso tudo bem, funciona direto, na boa, mas se eu quiser conectar mais dois computadores, como que eu vou fazer? Se eu quiser conectar esse computador nesse daqui, eu não vou conseguir, porque a placa de rede que está aqui já está sendo utilizada para a comunicação com esse computador. A mesma coisa, se eu quiser conectar esse computador com esse aqui, temos a placa de rede sendo utilizada para conexão com esse computador. Eu poderia conectar esse computador aqui com esse diretamente, sim, sem problemas, da mesma forma que eu fiz aqui. Porém, a comunicação entre os quatro computadores não funcionaria. Então qual que é a solução? Uma solução é comprar um hub. Aí você vai lá na lojinha de novo e compra, gasta lá uns 50 reais, 60 reais, que deve ser esse o preço dos hubs mais baratinhos, e você compra um aparelhinho desse, que é super barato e facílimo de instalar. E esse hub, como que funciona? Ele tem esse símbolo aqui, então se você olhar alguma topologia de rede que tem esse símbolo, você já vai identificar que é um hub. Como que funciona um hub? O hub conecta os quatro computadores e ele funciona como um repetidor. Como assim como um repetidor? Vamos supor que o computador A aqui queira se comunicar com outros computadores. Vamos chamar esse de B, esse de C e esse de D. Vamos supor que o computador A queira se comunicar com o computador C. É C, parece um G isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai mandar a informação para o hub, e aí o que acontece? Ele funciona como um broadcast e um repetidor. O que é isso? Ele vai mandar essa informação para todas as portas do hub. Então ele vai mandar para essa daqui, essa informação vai chegar nesse computador D, embora não seja a informação destinada a ele, vai para essa porta, para essa porta, para essa porta que é o destino, e aí ele estabelece essa conexão, mas todas as portas vão receber a comunicação de A. E enquanto A estiver se comunicando com C, B e D não podem se comunicar. Essa comunicação tem que acabar para que a rede seja utilizada novamente. Isso acaba limitando a conexão da rede via hub. Então o hub torna tudo mais lento. Então não é a melhor opção se você quiser uma rede mais rápida. E a topologia é em estrela, né? Você coloca todo mundo aqui e a topologia é em estrela. Se quiser um elemento mais inteligente, que não tem esse problema, você pode comprar um switch, que é o nosso segundo equipamento que vamos abordar aqui na aula. O elemento switch é um pouco mais inteligente que o hub. Por quê? Porque ele consegue se comunicar com outros equipamentos e outros podem usar outras portas sem que haja essa espera para que acabe a comunicação, para que eles possam utilizar o meio. Como que funciona isso? Se você compra um switch, tira da caixa novinho e conecta seus computadores nessas portas aqui, 2, 13, 19 e 22. Quando você liga, o switch ele tem uma tabela interna, uma tabela de MAC address. E aí ele vai gravar o MAC address de todos os computadores ligados nessas portas. Então, quando você liga o switch, ele vai, essa porta 2, ela vai associar ao MAC address desse computador A aqui. A mesma coisa para o 13 nesse computador aqui,
esse aqui era o D, né? O 19 no C e o 22 no B. A palavra correta, o termo correto é que o switch aprende o MAC address desses elementos aqui e coloca na tabelinha dele. A gente já vai falar sobre essa tabela. E é um elemento de camada 2 e ele não transporta simplesmente bits e bytes. Ele já transporta quadros, ou frames em inglês, ok? Então como que funciona essa questão da tabela? Então o que acontece? Você conecta todos os computadores, o meu switch aprende o MAC address dele, e se esse computador A quiser, da mesma forma, se comunicar com o C, ele vai estabelecer uma relação entre o MAC address do equipamento que está na porta 2 com o que está na porta 19. E aí a comunicação estabelecida entre eles ocorre tranquilamente. Nesse tempo, enquanto estiver ocorrendo, esse computador aqui, B, pode se comunicar com esse se quiser, sem problema nenhum. Então o B pode se comunicar com D tranquilamente, porque ele vai associar ao MAC address do 13 com o 22. Então torna a minha rede muito mais eficiente do que com o hub. O switch é um equipamento mais caro e ele é excelente para uma rede local. Se você está numa empresa ou está simplesmente na sua casa, ou numa empresa pequena mesmo, sem comunicação com o exterior, você pode estabelecer uma rede simplesmente utilizando um switch. Aí tem alguns poréns que a gente vai discutir no decorrer das nossas aulas, que é justamente a questão de VLANs, a questão de Spanning Tree Protocol, e aí entra numa outra discussão que não é foco dessa aula aqui. Então, os hubs e os switches são elementos usados para comunicação em redes locais. Como eu comentei, se você está na sua casa ou está numa empresa, você consegue conectar todos os equipamentos através do hub ou do switch. Claro que utilizando o switch é muito mais vantajoso. Agora, se eu quiser conectar a minha rede, vamos supor que eu tenho aqui uma rede, se eu quiser comunicar esse computador aqui com outro computador em outro lugar, numa outra rede, né? Esse aqui precisa conversar com esse aqui. Como que eu vou fazer? Aí entra na jogada o roteador. O roteador já é uma camada 3, ele é mais inteligente ainda que o switch. O que vai acontecer? Ele faz um endereçamento IP e ele conecta redes diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar nesse switch dessa minha rede A aqui, vou conectar esse switch também na minha rede B ao roteador B. E o que vai acontecer? Se esse cidadão aqui quiser se comunicar com esse daqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui na tabela do MAC address, ele não vai identificar o destino e vai jogar para o roteador A, que vai passar pela rede de transporte e vai chegar nesse roteador, nesse switch, vai identificar aqui o elemento pelo IP, né? Aí agora o endereçamento é IP, e aí ele vai se comunicar com esse equipamento. Então o que vai acontecer? A partir do momento que ele entra aqui, ó, o roteamento é feito pelo endereçamento IP. Dentro da minha rede, o switch aqui se comunica entre os computadores através do MAC address. Então, o roteador ele conecta redes diferentes. E essa rede de transporte aqui pode ser qualquer tipo de rede de transporte. Você pode estar utilizando um DWM, você pode estar usando um SDH ou qualquer outra rede de transporte. E é transparente, tá? Uma rede determinística. Então, o que sai aqui nessa portinha chega na outra aqui, independente do que tem aqui no meio. Então é uma rede de transporte. Entrou numa porta, saiu na outra e deu. Tá? Então é um elemento de camada de rede e conecta redes diferentes. E esse é o roteador da Cisco aqui na foto. E você coloca as interfaces aqui atrás, né? E aí no seu protocolo, quando você configura os protocolos de roteamento, aí você dá o comando, né? Para qual interface tem que ir para qual interface. E aí isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então essa é a diferença entre o hub, o switch e o roteador, o router. Na próxima aula nós vamos falar sobre o IPv4, como que funciona a questão do endereçamento de redes, beleza? Um grande abraço e até lá!